Boa noite, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos estejam bem e hoje é o penúltimo dia do nosso jejum de Daniel, o 20º dia. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse período de consagração, por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor. 20 dias em consagração, juntos, em oração, na palavra, no nosso espírito, em comunhão. E assim louvamos o teu nome. Deus não me trouxe aqui para voltar atrás. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Deus não me trouxe aqui para voltar atrás. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Deus não me trouxe aqui para voltar atrás. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Deus não me trouxe aqui para voltar atrás. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Aleluia. Glorificado seja o teu nome santo, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Muito bem. Estamos nós aqui então, no nosso tempo agora. Basicamente nós estamos aí às vésperas de encerrarmos esse tempo de consagração. E nós glorificamos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dar as boas-vindas então para os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesta live. Vamos lá, Catarina Augusta, Mara Danelon, Diana Melo, Cláudia Aparecida, Joyce Camila, Fábio Souza, Bruna e Fabrício Galon, Renata Placidelli, Liliane Leite, Leonilda Vitor. Alguns eu sei que acompanham juntos, né? Muito bem. Então nós estamos aqui agradecendo a Deus por mais um período que nós estamos quase encerrando. Falta só mais um dia. Amanhã, então, no final, nós faremos a entrega do jejum, a oração da entrega do nosso jejum coletivo. E aí, é vida que segue. Esperamos daqui desse tempo todo, vocês possam estar desfrutando da palavra, assimilando os ensinamentos, renovando a sua fé, firmando a sua fé
na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem prometido, nas suas promessas maravilhosas. Então hoje nós vamos dar sequência. À palavra do Senhor. A gente sempre usa os 5 primeiros minutos para todas as atividades, para dar tempo daqueles que estão. Entrou aí a Leonilda Vitor, Liliane Leite e também o Mauro Andriotti. E nós queremos sempre que dá tempo, esses 5 minutos, para que todos possam estar acessando. E depois, aqueles que vão entrando durante o tempo decorrido. Então, nós vamos para a parte 2 da palavra do Senhor. Nós vamos estar falando nós estamos falando, na verdade, a autoridade do crente. A parte 2. Nós vamos, então, dar continuidade nesta mensagem para todos. O texto de hoje está em Efésios, capítulo 1, a epístola do apóstolo Paulo, nos versículos 18 a 23, com a versão da Almeida Corrigida Fiel. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E como a gente sempre fala, é sempre importante, né? Para quem está ouvindo pela a segunda parte também, escute a primeira, na verdade, na sequência, né? 1, 2, 3, a 3 ainda vai ser liberada, mas procure seguir na sequência para que possam estar meditando, estar entendendo com profundidade a palavra do Senhor, né? Chegaram mais aí a Edna Fernandes, a Winnie Ferreira e a Lucia de Jesus. Então vamos lá. A igreja tem na terra uma autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não usamos porque não temos consciência dela. É pura ignorância da Bíblia Sagrada mesmo. E nos versículos, o apóstolo Paulo, então, escrevendo essa carta aos irmãos Efésios, capítulo 1, né? Nos versículos 16 e 17, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A maioria dos cristãos mal tem tocado na orla da autoridade. E eu vou repetir. A maioria dos cristãos mal tem tocado na orla da autoridade. A autoridade do crente, a autoridade da igreja é também revelada na epístola de Efésios. A tradução da King James, atualizada, o versículo 22, no capítulo 1 de Efésios, ela traduz assim: também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja. Em nossos combates contra o diabo e seus demônios, precisamos ter em mente que temos autoridade sobre eles, por serem inimigos que já foram derrotados pelo Senhor Jesus Cristo por nós. O corpo, a igreja do Senhor, o seu corpo. Uma grande parcela dos crentes pensa que a autoridade do crente pertence a uns poucos escolhidos, às quais Deus deu poder especial, mas não é assim. E esse ensinamento tem trazido muitos problemas, porque as pessoas acham que a autoridade é de uma casta exclusiva. É certo que existem níveis de autoridade diferentes para enfrentá-los, mas todos temos autoridade. A autoridade do crente pertence a todos os filhos de Deus e a todas as filhas de Deus, porque tiveram um novo nascimento. Recebemos a autoridade quando nascemos de novo. No Evangelho de João,
Ele escreveu no capítulo 1, versículos 12 e 3, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou a palavra também pode ser traduzida como autoridade, de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Literalmente, o grego, a palavra exousia, pode ser traduzida assim: deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. No grego é exousia. É a mesma palavra traduzida por autoridade em Mateus 21, 27 e 28, 18, onde ele fala que tem toda a autoridade. E também em Lucas 9, 1, entre outros tantos textos, né, quando ele delega essa autoridade para os seus discípulos. É o poder transmitido, é o poder delegado para representar alguém. Então por que Deus nos deu essa autoridade? Porque nós vamos representar Jesus Cristo. Significa que quando você está enfrentando demônios na sua casa ou na vida de uma pessoa, você vai lá representando Jesus Cristo com a autoridade que você recebeu de Cristo. É claro, nós falamos dos nascidos de novo, que não envolve pessoas que estão aí no mundo ou em pecado. É o direito de usar o poder assim que receber, e quando necessário para destruir as obras de Satanás, porque Cristo já ascendeu aos céus, ele não voltou para cá. É por esta razão que Satanás e seus demônios farão de tudo o que puder para continuar impedindo que os crentes aprendam e descubram a verdade sobre a autoridade do crente. É por isso que a igreja hoje tem bastante shows, espetáculos. Mas pega desse povo que está no Ministério do Louvor, nas danças, nos espetáculos, põe eles para expulsar demônios, para ver quem é que tem coragem para fazer isso e vai saber utilizar a autoridade que tem para expulsar os demônios. É por isso que o que mais vemos são crentes desanimados, não oram, não leem a Bíblia, crentes que já não se congregam mais, crentes envolvidos em pecados ocultos e estagnados. Crentes que se envolveram em pecados, em escândalos, infelizmente, e não corrigiram suas vidas. O pior de tudo. Satanás venceu esses crentes, não conhece e não usa a autoridade de crente, a autoridade da igreja. O diabo sabe que quando aprendemos a desfrutar da autoridade do crente, a autoridade da igreja, nós o dominaremos, porque é nosso direito legal de redenção, dado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A autoridade nos pertence, tenhamos ou não consciência. E eu repito, a autoridade nos pertence, tenhamos ou não consciência. Quer dizer, se você tem consciência ou não tem, a autoridade te pertence. É triste, mas a maioria dos cristãos viverá toda uma vida sem saber usar e ter consciência da autoridade da igreja, a autoridade do crente. Note, você precisa ter consciência da sua autoridade. Isso é importante. Você precisa ter consciência. A autoridade é poder delegado, é poder recebido. Isso significa que você pode colocar-se frente a frente contra os demônios, estender a sua mão e dar a ordem para que ele saia da sua casa em nome de Jesus Cristo. Em Efésios 6:10, ele diz, está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Talvez você esteja dizendo: pastor, não sei se posso, se consigo fazer isso. Certamente você pode, certamente. Você tem uma promessa que nunca entendeu. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que os que está no mundo. Eu lembro de assistir uma reportagem sobre animais, desses canais de animais que sempre passam aí, e eles estavam falando dos elefantes. E as manadas de leões ficam sempre rondando, então o elefantinho, quando ele é pequenininho, ele fica ali protegido pela mãe, não é? Porque os leões não vão atacar os elefantes adultos, a não ser que ele esteja velho ou doente. E ele fica apavorado no começo, e vê aqueles leões, todos eles esperando que um dos filhotes escape da mãe, e ele começa a crescer. Quando ele já se torna, vamos dizer assim, já um moço, não, vamos dizer, se fosse comparar com a gente, aí ele tem noção de quem é ele. E foi interessante, mostrou, ele entra no meio dos leões, ele toca os leões, ele empurra para lá e sai, só vê o rei da selva correndo para lá. Por quê? Agora ele tem consciência de quem ele é, que ele é, o elefante é o animal mais forte da natureza, terrestre.
Não é? Ele entra no meio dos hipopótamos, dos rinocerontes, todo mundo sai da frente. E olha que o hipopótamo e o rinoceronte, eles são muito territoriais, eles brigam. Mas com o elefante não tem jeito. Ele sai porque ele passa a ter consciência de quem ele é, daquilo que ele tem, da sua força, do seu potencial. Então agora ele não teme mais nenhum animal. Aquele que está no mundo é o diabo. E o Deus desse mundo, o Deus desse século, é o líder dos principados e potestades. Hoje nós estamos como Moisés diante do Mar Vermelho. Só clamamos ao Senhor e por isso é que Deus também nos ordena que usemos a autoridade que recebemos dele. Êxodo 14, 15, 16 está escrito: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Aprenda isso. Jesus já venceu por nós. Jesus já venceu por você. Jesus já deu a vitória. No Império Romano, os generais vitoriosos desfilavam diante do povo, trazendo os cativos, e mostrava-os ao povo, que aplaudia vibrantemente. São esses principados e potestades liderados pelo diabo que temos que combater em nossa vida, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade e até na nossa nação, porque hoje eles já estão dominando a nossa nação. Eles já foram vencidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, triunfando deles. E Jesus nos deu autoridade para vencê-los, não apenas uma vez, mas vencê-los sempre que for necessário. Eu vou repetir. Eles já foram vencidos por Jesus Cristo na cruz. E Jesus nos deu autoridade para vencê-los não apenas uma vez, mas vencê-los sempre que for necessário. Se você não fizer algo a respeito de sua autoridade, nada será feito. Por isso nada de bom acontece. E você vai ficar choramingoando pelos cantos, desanimado. Eu preciso dar, no entanto, 3 avisos importantes antes de você usar a sua autoridade. Nós vamos falar muito ainda sobre isso. Mas eu preciso te dar 3 avisos importantes. Imagine que eu estou te ensinando a usar uma arma poderosa. É uma bomba atômica no meio das forças do inferno. Estou ensinando a você descobrir a arma poderosa que você tem e não faz ideia. De repente você está vendo o diabo seduzindo o seu filho, a sua filha, seduzindo o seu marido, a sua esposa, um primo, um tio, um irmão, desgraçando a vida de todos, trabalhos daqui, trabalhos dali, obra de bruxaria, macumbaria, e você fica apavorado. Pois é. Mas você tem que aprender, então, 3 coisas eu preciso te avisar. Primeiro, isso não é brincadeira. Os cristãos de hoje agem como filhotes de pássaros, com os olhos fechados e a boca aberta. É hora de crescer e entrar na sua guerra. A gente tem que acertar. Tanto que nós, quando fazemos o treinamento para o Ministério de Intercessão, uma das coisas que eu preparo e treino os intercessores, né, e as intercessoras, é que é uma guerra. E é uma guerra em que nós não temos escolha, porque se a gente não interceder pela nossa família, pelas pessoas que amamos, quem vai fazer isso? Porque a gente fala, eu não vou fazer isso. Então eu digo, não tem escolha. É uma batalha. E a vida cristã é assim, a partir do momento que você se converteu, que você nasceu de novo, você mudou de reino, você saiu do reino do império das trevas e está no reino de Deus. Então é uma guerra, o diabo vai voltar. Segundo, Satanás vai te desanimar para não permitir que você quebre o domínio dele sobre a tua família, que é um território dele. Desistir ou continuar será uma escolha sua, é uma decisão sua. E você sabe que você é livre para fazer escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Você pode fugir dessa guerra, mas não reclame de ver os seus filhos sendo tragados pelo diabo, desgraçados na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas, no suicídio, na tentativa de suicídio, na automutilação, se cortando. O seu casamento em pandarecos, não pode reclamar disso. É uma guerra, gente. É uma batalha. Terceiro, o cristão que enverga a sua armadura nunca será derrotado. O cinto da verdade, a couraça da justiça, a obediência, os pés da palavra, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A gente fala dela amanhã. Veja bem delas, né? A armadura e das suas partes. Agora, como usar a autoridade do crente? A autoridade dada à igreja.
O apóstolo Paulo escreve no capítulo 2, versículos 4 a 9 de Efésios. Está escrito assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O versículo 6, o tempo verbal, ressuscitou e fez, indica serem esses resultados imediatos e diretos da salvação. Quando você... Porque o ambiente da salvação é o reino de Deus. Quando você é salvo, você entra para o reino de Deus. É como se a gente pensasse em salvação assim, você é resgatado. Imagina que você está morrendo afogado seria até uma contradição dizer, né, nas águas do inferno, porque o inferno é fogo, né? Mas enfim, você está lá morrendo afogado, você é salvo e entra para o reino de Deus. Então essa é a salvação, você é resgatado, você nasce de novo. Então você já tem esse direito. Os lugares celestiais é a esfera sobrenatural onde Deus reina, e nós já falamos dela, falando do sobrenatural. A esfera sobrenatural onde Satanás governa temporariamente. Está lá em Efésios 3:10 e 6:12. Essa esfera espiritual é onde as bênçãos dos cristãos também estão, como nós já falamos diversas vezes aqui nas mensagens, capítulo 1, versículo 3. Estamos assentados em Cristo, acima dos principados e potestades, então temos autoridades sobre eles. Nessa passagem, o apóstolo Paulo trata da concessão da autoridade dada à igreja, a autoridade do crente. Note que a cabeça, que é Cristo, e o corpo, que é a sua igreja, foram ressuscitados juntos, até porque ficaria difícil ressuscitar só a cabeça, tem que ressuscitar a cabeça e o corpo. E essa autoridade foi dada ao corpo todo, cabeça e corpo, assentar nos lugares celestiais. O Filho de Deus tem que reinar. Romanos 5:17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, olha, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu vou repetir, reinarão em vida aqui por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia ampliada traduz assim: reinarão como reis, não importa o que ordenar o rei era a autoridade máxima, e rei mandou, tem que obedecer. É por isso que a Bíblia nos manda orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2:1-12, a tradução da King James atualizada. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então a gente olha as nossas autoridades. Não importa que você veja autoridades que são ímpias e pagãs, como são, por exemplo, essas autoridades do Brasil atualmente. Aqui, infelizmente, praticamente sempre foram, né? A gente não tem autoridades convertidas genuinamente. Então, mas ainda temos que orar. Na época, quando ele escreveu isso, quem era o imperador? Era o imperador Nero, né? Porque ele vai mandar matá-lo, decapitá-lo. Então, não importa, a gente olha ver presidente, Supremo, todo fazendo maldades, crueldades, corrupção, mas nós temos que orar, e é uma batalha. Chegou a hora de você levantar a cabeça e expulsar os demônios que estão destruindo a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus filhos. A autoridade do crente precisa ser exercitada, até porque, até hoje, em sua vida, ela esteve atrofiada. Então vamos fazer assim. Você tem que praticar 7 princípios. 7 princípios para exercer a autoridade do crente. Hoje, nós vamos falar de 3 princípios, os princípios de defesa. E amanhã, para encerrar, nós falaremos dos princípios de ataque e já incluiremos a armadura de Deus, que tem aquelas peças. Correto? Então, hoje nós vamos aprender a defesa. Hoje você vai aprender a se defender com a autoridade que tem. Então vamos lá. Primeiro ponto, primeiro princípio de defesa. Não permita que Satanás destrua a sua autoridade. Ou pelo menos que seja algo que ele vai
anular, né? Em 1 Coríntios 5, 4, 5, nós lemos assim: geralmente se ouve que há entre nós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai, né, a madrasta. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos nós, vós, a igreja de Corinto, e o meu espírito, o apóstolo, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu aqui? Um jovem crente rico. E você vê que quando a pessoa é rica, está na igreja, é sempre um problema para o pastor, os pastores, quando ele faz coisa errada. Porque se fica com medo, se disciplina, ele vai embora para outra, aí vai levar dinheiro para lá. Então, se deixa, ele destrói a igreja. E é isso que estava acontecendo. Um jovem crente rico, bem especificado isso, porque os coríntios eram ricos, escolheu viver como marido e mulher, mas com a sua própria madrasta. E pior, o pai ainda estava vivo, conforme se lê lá em 2 Coríntios 7,12, sofrendo esse agravo. O apóstolo Paulo e a igreja em Corinto entregam o irmão em pecado debaixo da autoridade de Satanás. Então ele conseguiu fazer com que esse irmão, geralmente, os problemas que destroem a autoridade de cristãos, de crentes, é pecado sexual. Para ser bem mais preciso, é sempre algum tipo de pecado sexual. É adultério, é fornicação, é homossexualismo, é lesbianismo, está sempre ligado a isso. Quer dizer, aí trabalham Astarote e trabalha Belial, né? Então vamos lá. Satanás venceu esse crente destruindo a sua autoridade com pecado sexual, fornicação, que é o pornia, que inclui todos os tipos de relações sexuais fora do primeiro casamento: adultério, homossexualismo, lesbianismo, incesto, né? Relação sexual entre parentes, relação sexual entre solteiros, com prostituta, com mulher divorciada, ou homem divorciado, solteiro, enfim, adultério, está traindo cônjuges, né? Foi com esse propósito que ele tentou Adão e venceu, e depois tentou a Jesus e perdeu feio. Não subestime o nosso inimigo. Você pode brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Você está no mundo, mas você não é mundano pecador, ele não podia ser, ele não deve ser. Satanás tem o direito de dominar, dirigir e atrapalhar a vida dos ímpios, mas não a vida dos crentes. Portanto, viva como crente de verdade. Não tenha vergonha de ser. Hoje o cristão, a igreja, ficou para tentar agradar e ganhar as pessoas, ela se tornou mundana. Então, os cristãos de hoje perderam essa noção da autoridade e vivem como ímpios. Basicamente, hoje você não vê diferença. A diferença é que um no domingo vai para o culto e o outro no domingo vai para a gandaia, quando não há troca, né? Inversão de papéis. Então entenda isso, que o cristão tem que ser cristão, o crente tem que ser crente. Não dê brechas para o diabo. Em Efésios 4:27 está escrito: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar em grego é topos, de onde vem a palavra topografia, topógrafo. Significa qualquer lugar, uma vila, uma cidade, uma casa, uma nação, uma família. A metáfora é a posição mantida por um soldado, oportunidade de agir. Então ele diz: não deis lugar para o diabo agir. É por isso que o diabo tenta derrubar em pecados sexuais aos solteiros, aos casados, aos viúvos, divorciados e até mesmo em jejum e oração. Em 1 Timóteo, só que em jejum e oração, você sabe que você está com uma força tão grande que você basta olhar para ele e mandar ele sair, que ele sai rapidinho, né? Em 1 Timóteo 5, 14 e 15, nós lemos assim, está escrito: quero, pois, que as que são moças, as viúvas, né, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás, vivendo em pecado sexual. Segundo princípio de defesa: resista ao diabo e ele fugirá de você. Você já leu diversas vezes isso, talvez ouviu várias pregações, não é? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra resistir em grego, antisteime, quer dizer, resistir é colocar-se contra, né? Você contra mesmo. É posicionar-se contra, é não ceder ao choque.
como em outro corpo, é como se você estivesse dando jogo de corpo nele. Ele vem para cá, você vai para lá, diabo, some daqui. E ele fugirá. A palavra field goal, quer dizer, é uma metáfora, é fugir aterrorizado para escapar de algo abominável. Então ele fala de fugir, ele foge mesmo, ele sai correndo, porque você está exercendo a autoridade, ele não vai ter medo de você, ele vai ter medo da autoridade que você está usando, que é a de Cristo. Poeticamente significa desaparecer. Na gíria, em português, seria assim, ele vazou, ele cai fora. Os demônios não têm medo de você e nem de mim, mas de Jesus Cristo, a quem nós representamos. E o Espírito Santo está em nós. Com a autoridade do crente, você representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa é a questão. Já viram em filmes de ação, quando os bandidos percebem que foram derrotados, eles fogem aterrorizados? É mais ou menos isso que vai acontecer. Você tem que resistir para não cair nas ciladas do diabo. Efésios 6,11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele prepara a cilada, você está preparado. E inclusive eu tenho a gente amanhã vai falar assim, um apanhado como noção. Mas eu tenho gravado 3 mensagens. Uma é como usar a armadura de Deus, a outra chama a armadura de Deus, a revelação do fogo, e a outra chama a armadura de Deus nesta guerra. Agora a gente pergunta, resistir ao diabo, como assim? Primeiro, você precisa entender, o Satanás ataca a mente. Em 2 Coríntios 11:13 está escrito: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A palavra mente aí é noimá, que significa mente, pensamentos, percepção da mente, os propósitos da mente, é o subconsciente. Então ele ataca o teu subconsciente. Resistir na mente, por exemplo, de cometer suicídio, que é o que hoje muitas vezes está acontecendo. A gente vê, ainda mais os adolescentes e jovens de hoje estão sendo tentados demais na mente, a mente muito fraca. Os jovens, a geração de jovens, eu estava vendo uma reportagem de um estudioso, ele estava falando, para vocês terem uma ideia de como é fraco a cabeça dos jovens de hoje. Então é um problema, né? Todos que têm filhos adolescentes precisam se preocupar muito com isso. Mas ele estava falando que essa geração de jovens de hoje, ela tem 40% menos vocabulário intelectual do que os adolescentes da geração da década de 50. Quer dizer, se vocês olharem, retrocederam com tanta tecnologia e se atrofiou mais. E está escrito lá em Lucas 9:13. Levou também a Jerusalém, aqui falando da tentação do diabo, e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mas lança-te daqui abaixo. Pediu para Jesus se suicidar. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aí o diabo, aí é complicado, o diabo citando o texto do Salmo 91. E Jesus então responde: e Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Satanás tentou levar Jesus a cometer o suicídio, né? Hoje muitos cristãos sucumbem nessa tentação. Jesus atacou com a palavra de Deus. Nós vemos aí pastores, padres, cristãos, né, pessoas se matando. O diabo enche as mentes com o lixo desse mundo, e a internet facilitou o trabalho dele. Facilitou muito o trabalho, porque as pessoas usam a internet para receber sempre alimento lixo, que facilita o trabalho do diabo. Alguns anos, há uns 25 anos, talvez até um pouco mais, eu fui chamado para orar para uma jovem cristã casada e mãe de filhos ainda pequenos, embora. Os demônios começavam a falar com ela. Ela passou a ouvir vozes que a levaram à beira da loucura. Ela acabou internada num sanatório. Aí um dia trouxeram, mas eles tinham a liberdade de trazê-la para casa, e quando me chamaram para orar, me levaram lá. Nós fizemos a oração de fé com autoridade. Expulsamos aquele mal que estava na vida dela, ela foi liberta e nunca mais precisou voltar para esse sanatório. Era um caso específico, um caso e que apenas precisava se exercer a autoridade e expulsar o mal que estava ali. Resistir na boca de falar perversidades, e nós já falamos bastante isso aqui, eu vou só esse que não vou nem perder muito tempo com ele, porque nós temos 2 mensagens, se não me engano, falando, 2 ou 3 falando sobre a boca, né? Provérbios 6:12 diz: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Então,
Como eu falei para vocês, o Belial, que é um dos principados que serve o diabo, e hoje ele está atuando fluentemente no Brasil, ele é responsável, ele trabalha geralmente junto com Astarote, que assumiu o comando aqui, infelizmente, e por isso que nós vemos essa depravação toda. Ele inspira a boca para falar mal. Então, se você vê hoje as autoridades brasileiras falando bobagem, você fica só pensando que hoje são instrumentos fáceis de Belial. Então, toda perversidade, maldade, palavrão, palavras de maldição, o Belial está por detrás. Então, muitas vezes você vai ter que repreender e falar: sai Belial, sai demônio, em nome de Jesus, porque ele está lançando palavras, usando bocas imundas dentro da sua casa, provavelmente. Resistir no coração à avareza. Em Atos 5,3 está escrito: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permites que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? O amor ao dinheiro, nós já falamos também sobre a avareza, né? É outra arma que Satanás tem destruído a vida de muitos cristãos. Na igreja primitiva, os cristãos davam 100% do seu dinheiro aos apóstolos. Ananias resolveu mentir. Eles vendiam os terrenos, as casas, e davam para os apóstolos. Ananias resolveu mentir e dar somente metade, quando não precisava mentir, era só não ter vendido. O diabo encheu seu coração avarento a mentir, e deu no que deu, ele foi morto, ele e a esposa. Outro, resistir no coração, não cometer traição. No Evangelho de João 13:27 está escrito: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. O diabo coloca no coração para que você cometa traição. Depois acontece tudo rápido. É difícil uma pessoa que cometeu traição cumprir as etapas do arrependimento verdadeiro. São 3 etapas. Primeiro, confessar e admitir seu pecado de traição conjugal. Arrepender-se verdadeiramente e ser submetido a uma disciplina pastoral. E o terceiro é cumprir a disciplina e receber a restauração pelo acompanhamento pastoral. Porque pastor cuida de ovelhas. Infelizmente, o que se faz? Se peca, vai para outra congregação, lá não precisa passar por nada disso, e vida que segue, e aquilo fica em aberto. Ótimo, para o diabo é ótimo. Olha, na verdade, eu estou caminhando para 39 anos de ministério. E nesses últimos 25 anos, mais ou menos, eu não me lembro de um homem ou mulher que traiu o companheiro que não tenha corrido, fugido para outro lugar para evitar que fosse ajustado a sua vida. Ao contrário do que aconteceu com o Jim Swaggart. Nós demos: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Você deve conhecer homens e mulheres cristãos que já cometeram adultério mais de uma vez. Muitas vezes. Ao trocar de congregação, sem a restauração, a disciplina, pedido de perdão, né, não é arrependimento, mas é um remorso. A autoridade do crente nisso ela é nula. Né? Infelizmente, o pecado dá direito legal ao diabo de destruir. Satanás é especialista em promover adultério entre casados servos de Deus, como fez com Davi e Batseba, mulher de Urias. Se for pastor, líder de louvor, então é com ele mesmo. Satanás é especialista em promover aventuras e desvirtuar sexualmente, né, no homossexualismo, no lesbianismo. Resistir o orgulho e a rebelião. Conservando a fé, está escrito lá em 1 Timóteo 1, 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Tá vendo? Ele coloca lá de novo, entregou para Satanás, então perderam a autoridade. Himeneu e Alexandre eram líderes proeminentes. Isso encheu seus corações de orgulho, o que os motivou a afundarem na fé como o Titanic. Não só saindo da igreja, mas falando e ensinando coisas horríveis para muitos cristãos o seguirem, como está acontecendo hoje. Blasfemaram ao distorcer a palavra de Deus, o Senhor Jesus, a igreja e a autoridade do apóstolo Paulo. Como resultado, assim como fez com o jovem rico de Corinto, Paulo os entrega a Satanás. Outra vitória do diabo sobre os crentes que fizeram a escolha da rebelião ao invés da obediência. Também outro ponto, o quinto ponto, é resistir em não cair em pecado sexual. 1 Coríntios 7,5, ele fala para nós em jejum. 7,5.
Não vos priveis uns dos outros, um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum, que está falando para o casal, né, marido e mulher, e a oração, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então fica esse tempo todo fora. Então por isso que ele fala, a não ser de comum acordo, para aplicar na oração e jejum. O casal crente não deve brincar com o diabo nessa área, pois mesmo em jejum e oração ele pode atacar, né? O diabo, Jesus estava em jejum, né? Quando ele foi tentado. Quando isso acontece, o diabo prepara o adultério, ou para o homem ou para a mulher, né? Ou para os dois ao mesmo tempo. Quinto ponto, resistir e cair na ansiedade. Em 1 Pedro 5, 6 ao 9, né? Versículo 6 ao 9, na King James atualizada, traduz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir e permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. A palavra ansiedade em grego é meriminá, e significa ansiedade. É um sentimento ligado à preocupação, é o nervosismo e o medo intenso. Normalmente nasce por causa de problemas familiares, ou por traumas, acidentes, tragédias, coisas assim. A gente sempre fala, a depressão, ela te prende no passado, o estresse te prende no presente, a ansiedade te prende num futuro que não veio ainda. O diabo age como um leão, ele procura uma presa que se isola e ataca usando a ansiedade. Então ele precisa que você se isole, né? Pega o cristão, isola ele da igreja, e aí então da proteção da congregação, e aí ataca, como os animais fazem, os carnívoros, né? Eles pegam sempre aqueles que se isolam. Como o apóstolo Paulo, apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro nos ensina a resistir ao diabo, não aceitar, né? Assim como Tiago fala, agora Pedro também. Quando falhamos em resistir ao diabo, ele acabou nos algemando com um sentimento em cadeias de ansiedade ou depressão. Aí temos que agir. Também temos o terceiro princípio. Com sua autoridade, não permita mais. Mateus 18:18 está escrito assim: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. A Bíblia judaica traduz assim: sim, eu lhes digo, tudo que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Uma outra tradução, citada no livro Autoridade do Crente, fala: todas as coisas que recusar de serem permitidas na terra serão recusadas a serem permitidas no céu. Concorde em oração com alguém que tem fé, como você, e vive na autoridade do crente. Aqui eu estou ensinando, somos em 43, hein? Quer dizer, nós podemos fazer um estrago tremendo na obra, nas trevas, especialmente aquilo que está atacando as nossas famílias. Muitos problemas, mediante a autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos deu, podem ser controlados. O homem é um agente moral livre. No Jardim do Éden, nem o Deus Todo-Poderoso forçou Adão a não comer do fruto proibido. Não temos autoridade sobre a humanidade, mas sobre os espíritos malignos que influenciam a humanidade. Os problemas do mundo na sua família são causados por esses espíritos das trevas. Até mesmo os crentes podem ser influenciados pelos espíritos demoníacos, infelizmente, e hoje muito mais ainda. Basta ver o que andam vendo por aí, participando. Como Satanás pode compelir o cristão a fazer certas coisas? A resposta: Satanás tira vantagem das dificuldades, dos medos, das ansiedades e por causa dos problemas que estamos enfrentando. 2 Coríntios 2,11 está escrito: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falha a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Essa vantagem sobre nós traduz uma palavra grega que é pleonektio, que significa levar vantagem sobre os outros, ser cobiçoso, obter lucro. Levar vantagem enganando os outros. Portanto, a famosa lei de Gerson brasileira é do diabo, pois ele é quem gosta de levar vantagem em tudo. Quer dizer, quando você tem um lucro, e esse lucro ele é obtido através da mentira, seja você um vendedor, seja você o que for, você sabe que você não está levando tanta vantagem assim. Se você não resistiu ao diabo na ansiedade, na depressão, na doença, no medo, oração. Em nome de Jesus Cristo, isso você pode orar. Eu não aceito mais viver debaixo da depressão e escravo de remédios.
Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais viver debaixo da ansiedade e do medo e escravo de remédios por causa disso. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais viver debaixo dessa doença ou enfermidade maligna e escravo de remédios. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. A palavra covardia aí é deilia, em grego, que significa medo, covardia. Podemos concluir que o medo, quando doentio e escravizador, é causado por um espírito de medo. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais viver debaixo desse espírito doentio. Ou então, em nome de Jesus Cristo, espírito de medo, saia! Em nome de Jesus Cristo, espírito de depressão, saia! Veja bem, quando eu enfrentei uma grave depressão, tive que viver à base de Prozac, que chegou ao mercado em 86, foi logo depois. Não havia essa divulgação, não tinha internet, não tinha nada, as informações eram curtas. Eu só queria viver no escuro, dormir. Eu tinha uma igreja para pastorear, um filho pequeno para criar, uma esposa para cuidar. Foram dias difíceis, de psicólogos me passaram para psiquiatra. E o meu psiquiatra me deu Prozac. Até que um dia, sem me dar conta, eu usei a minha autoridade de crente e o ordenei. Falei: meu Deus, você não pode continuar assim, pastor, nessa situação. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais viver debaixo de depressão e escravo de remédios. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu me recuso a viver dopado de remédios e escravo da depressão. Os céus ligaram a minha oração e ordem. E eu nunca mais tive depressão na minha vida. O que você pode proibir na terra, será proibido no céu. O que você recusar a ser permitido na terra, será recusado ser permitido no céu. Se prepara, porque será muito forte. Muito bem, isso tudo nos traz coisas importantes, que é nos prepararmos para esse momento, nos prepararmos para estarmos utilizando aquilo que Deus nos deu. Então aqui a gente colocou a maneira de você prudentemente poder estar utilizando a autoridade que você tem. Você recebeu essa autoridade e você precisa usar essa autoridade. Você se defende e você também vai usá-la para o ataque. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Que a gente possa estar fazendo assim. Mas hoje eu só falei da defesa. O ataque fica para amanhã. Amanhã nós vamos estar na presença de Deus fazendo isso. A gente pode colocar em muitos momentos, né? A gente usar essa autoridade em todos os momentos que for necessário. Você discernir o que precisa, você tem que usar. Você tem que usar e não pode permitir mais ficar olhando e vendo as coisas acontecendo ao seu redor e você não fazer absolutamente nada. E apenas reclamar. Então, fica aí a palavra do Senhor para você. Muito bem. Amanhã a gente conclui e nós vamos falar então dos princípios de ataque, exatamente como você usa a autoridade. Aqui a gente falou para você se proteger, proteja a sua vida. Agora, para amanhã, para encerrar, no encerramento do jejum, nós vamos ensinar o ataque. Vamos então fazer a nossa oração, a oração pelos nossos amados irmãos, intercessores, intercessoras, aos 43 que estamos aí nessa batalha. Pai Celestial, nós estamos inteirando hoje o 20º dia, são 20 dias consagrados a Ti, meu Deus. E eu quero entregar a Ti agora, no seu altar, o Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aulis Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Claudineia de Paula, Cleusa Francisco Damasceno,
Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisângela Liliane de Souza Leite, Elismara de Souza, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Gilmara de Jesus Oliveira, Giovana Damasceno, Gisele Rodrigues da Silva Pisani, Elisandra da Costa, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Ivone Negrini, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Magali Rondina, Mara Lúcia Danelon Miliane, Maria José dos Santos Silva, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andreotti, Neide Vieira de Souza, Renata Placidelli Araújo, Sérgio Francisco de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Winem Ferreira da Silva. Glória a Deus. Então vamos também, quero levantar 7 decretos sobre a tua vida, sobre a tua família. Decreto 1, que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e Bom Senhor, e por isso seja ela um lugar de paz, harmonia, alegria e amor e bênção, nas promessas de Provérbios 10, 6 e 15, 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta ao Deus vivo, de coração puro e tenha a mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Na promessa do Salmo 118:15 e 91:10, nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes, na promessa do Salmo 119:41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas, das tuas orações de madrugada, dos teus jejuns, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar da tua família, na promessa de Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha prosperidade e saúde, e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma, com saúde, na promessa de 3 João 1:2 e 1 João 5:18. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6, em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaque, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E decreto 7, que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique na promessa e que ela seja o foco da tua fé imuná, como a fé imuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Estamos aí para encerrar o nosso 20º dia. Amanhã estaremos encerrando, mas deixa aí nós darmos aí mais uma olhada em todos os participantes de hoje. Catarina Augusta, Mara Danelon, Diana Melo, Cláudia Aparecida, Joyce Camila, Fábio Souza, Bruna e Fabrício Galon, Renata Placidelli, Liliane Leite, Leonilda Vitor, Mauro Andriotti, Edna Fernandes, Winem Ferreira, Lucier de Jesus, Mara Souza, Elisandra Costa, Diana Araújo Melo, Ilza Toniza, Claudineia Paula, Mara Danelon. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós concluímos então 20 dias. Amanhã estaremos encerrando
com a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso jejum de Daniel de 2024. Assim que fizermos a oração da entrega, né? Damos a bênção e aí todos nós, cada um poderá voltar para as suas atividades normais. E teremos completado todo o nosso propósito e o nosso objetivo para a glória de Deus. Que é muito importante a gente começar, né? Como diz aquele texto de Eclesiastes, é melhor a gente concluir do que começar, né? Começa e para, não, nós somos até o final. Então, eu quero que você pense aí no seu ambiente, onde está, na sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu escritório, na sua cozinha, aonde você está, todo o seu negócio. E receba aí, diz aí, declara, a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo, diz aí eu recebo. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado a todos por nos acompanhar, pela confiança de estarmos juntos. Amanhã eu aguardo você às 21 horas. Vamos estar completando 100% do nosso objetivo. É o 21º dia. Os 21 dias, assim como Daniel fez, nós também completamos os nossos 21 dias. Então eu aguardo você amanhã. Hoje, que você tenha um sono muito abençoado na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, estou encerrando essa transmissão, agradecendo a sua presença, aguardando você amanhã no sábado. E assim, amanhã, já a partir da noite, já poderá estar vivendo normalmente, o domingo também, ok? Muito obrigado, Deus te abençoe. Aguarde então para a gente concluir a mensagem, como usar a autoridade do crente no ataque. Aqui você aprendeu a se defender, agora você vai aprender a atacar e usar isso na sua vida, na sua família. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim eu encerro essa transmissão. Obrigado.